Olá, pessoal! Hoje mais um podcast Chama Que É Show. E como eu começo todos os meus podcasts, eu sempre trago para você uma história que vale ouro. E hoje eu tô com uma pessoa extraordinária aqui para a gente poder compartilhar um pouquinho sobre a história dela. Tô muito feliz, tô me sentindo muito honrada, porque essa pessoa ela é minha sócia da Zoe Club. E tem um conhecimento, gente, eu costumo falar que ela é a rainha do planejamento financeiro, com estratégia, com gestão, traz grandes resultados para o mercado de empresários e eu quero desejar para ela muito boas-vindas! Obrigada, Rô. É um prazer Ari, estar aqui. muito bom te receber nesse canal. Eu sei que você é uma empresária de sucesso, com uma agenda bem comprometida e hoje você conseguiu separar um espaço na sua agenda para vir aqui no nosso Chama Que É Show, Sua História Vale Ouro. E eu quero muito que você se apresente aí para o nosso público. Quem é a Ariane? Fala de você. Lembre-se que nós estamos dentro do nosso ambiente. Sinta-se em casa, porque o Chama Que É Show, Sua História Vale Ouro. Aqui a gente só compartilha histórias verdadeiras. Então, você vai falar quem é você e tá tudo bem. Obrigada. E não ia dar um jeito de arranjar uma agenda, né, Rô? Você é prioridade. É meu sonho estar aqui. Muito prazer mesmo. Admiro muito você, seu trabalho. Você sabe, a gente já se conhece há longa data, né? E é um prazer estar aqui aprendendo bastante com você, com a Letícia. E eu tenho aprendido bastante. Muita gratidão aí por esse espaço aberto, né? É um sonho realizado. Ai, que delícia, tá vendo, gente? Se você pode sonhar, você pode realizar. E eu me sinto muito feliz de ter você como a nossa sócia do Zoe Club, o qual a gente está desenvolvendo vários projetos juntas para que você realmente potencialize cada vez mais aquilo que você tem de muita habilidade. Porque eu falo que dentro do nosso mercado de trabalho, todos nós temos uma habilidade. Basta a gente usar a nossa habilidade para ajudar outras pessoas, para vender o nosso trabalho com muita responsabilidade, com muita seriedade. E eu sei que você é essa pessoa que trabalha tudo com muita seriedade, faz tudo com muito prazer e com muito resultado. Então, conta aí. Quem é a Ariane? Casada, tem filho? Conta aí, porque eu tenho certeza que a galera é tudo curiosa, sabe? Quando a gente vem aqui pros bate-papos, o pessoal fica assim, eu conheço a Ariane só do palco, mas agora eu tô vendo a Ariane num canal. Vamos ver um pouquinho sobre a história dela. Conta pra gente. Legal, gente. Bom, sou a Ariane, tenho 44 anos, casada há 20 com o Marcelo, tenho um filho de 14, o Daniel, são os meus apoiadores e investidores masters. Tanto apoio financeiro aí, que maridão ajudou nessa jornada aí, que eu passei do CLT para a vida empreendedora, né, há 3 anos atrás. Que bom. E a gente precisa ter um colchão, né, e o marido deu um super suporte, tem dado muito incentivo, então esses momentos que tem que sair, agenda de mãe, saber, né? Como é que é, né, buscar filho na escola. Então, rede de apoio, né, você tem uma rede de apoio boa. Minha mãe também ajuda bastante, Dona Irene, então sou muito grata a eles por estar... Se eu estou podendo estar realizando esse sonho é porque eu tenho um apoio em casa, né? Família é muito importante. Família, né? É um pilar super importante. A gente fala muito sobre isso porque a família é onde você recarrega suas energias todos os dias, é onde você começa o seu primeiro network. Eu falo que o primeiro network é ali em casa, com a pessoa que está do seu lado, onde você começa a escrever uma jornada ali no seu dia a dia. E as nossas forças, elas são renovadas a cada amanhecer. Isso é incrível. E quando você tem uma família que te apoia, você vai com muito mais segurança. Então, eu conheço ela faz bastante tempo, sei da jornada dela e ela ser uma empreendedora. Porque, às vezes, as pessoas, elas têm dificuldade, né? De falar assim, eu vou deixar de ser CLT e vou empreender. Aí vem aquele gelo na barriga, traz aquela insegurança. Mas o empreender não é nada mais do que você estar pronta para enfrentar os desafios, as coisas que vão acontecendo no dia a dia. Mas quando a gente é competente naquilo que a gente faz, é só ir. Só vai. E vai com medo, né, Rô? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, porque não tem jeito. As principais decisões da vida da gente faz com as pernas tremendo. E é sobre isso. Então, Ari, conta um pouquinho. Você é de Santo André, você é de São Paulo. Como que foi a sua infância? Você se formou, você é formada
cuida... Gente, pensa, olha, eu tô falando com uma pessoa aqui que se eu for parar pra pensar, ela já cuidou de milhões e milhões de reais aí de muita gente, né? Porque a parte financeira é cuidar aí, é ter um olhar diferente para o dinheiro, né? E você escolheu isso, como que foi? Conta isso, sua infância. Estudou em escola particular, não estudou, Vixe, passou perrengue. A gente eu gosto de contar a história, hein, Rô? A gente gosta, todo mundo gosta de uma história verdadeira, né? E a gente fala dos nossos perrengues, daquilo que a gente conquistou. Então, bora lá que a galera quer saber. Ai, olha, eu como infância, tive uma infância muito bem aproveitada. Fui criada na rua, com molecada brincando, jogando bola. Sempre fui muito moleca. Jogava futebol, pasmem. Gente, nem jogava parece, futebol. Lady, Ai, hoje eu sou lady, nossa, mas ó, já andei toda... muito de bermudão e tênis aí, bem surrada na rua, aí no meio da molecada. Gostava de jogar vôlei, isso é da época lá da galera de 94, que tinha o time de ouro, de vôlei, né? Então, assim, fazer lição rapidinho, já ia corrido para jogar bola. Mas sempre fui muito aplicada, sempre fui uma aluna muito aplicada, nunca deixava as coisas para a última hora, não. Sempre tirava boas notas, então, assim, nisso os meus pais não tinham problema, né? Mas tive uma infância bem aproveitada, assim, no meio da rua com a galera. E ao crescer, fui indo acho que fui puxando um pouco a sardinha do pai, né? Meu pai era contador. Olha só que aí, eu acabei legal. não fazendo contábeis, acho que para provocar ele, sabe? Fui fazer administração de empresas. Gente, eu sempre falo para todo mundo, porque eu falo assim, eu tenho uma Letícia, que é minha sócia, da Zoe, eu falo assim, ela vai fazer contabilidade, vai fazer contabilidade. Não, se ela fizer contabilidade, ela vai fazer direito, igual o pai, né? E aí vinha aquele negócio, e é verdade, aí as pessoas, normalmente, elas tentam ver aí algumas outras coisas, porque a jornada de um contador é de muito trabalho, de muita coisa, é desafiador mesmo. Às vezes fala assim, não, eu vou fazer administração, vou fazer outra coisa, para dar uma fugida daquilo que, ó... Mas, ó, tamo aí de mão dada, né, Rô? No final das não contas, não vivo sem jeito. os contadores. O administrador... São os meus parceiros. Administrador, contador, advogado, temos que estar trabalhando sempre com o mesmo propósito, que é trazer resultados para os empresários. Sim, com certeza. Não dá para fazer contabilidade se não tiver um bom administrador dentro da empresa. Então, é sobre isso. Não dá para você fazer contabilidade se você tiver alguém que tem um olhar para o lado jurídico. E quando você decide construir uma empresa, você tem que olhar para esses pontos. E às vezes o pessoal não vai de uma forma muito simbólica, né? Vai do jeito que vai, né? Não tá errado, mas tem que ir se organizando depois, né, Rô? Não pode esquecer de colocar as coisas no lugar, né? Aí a bonitona foi estudar administração. Isso. Então, assim, acho que meu pai teve muita influência nas minhas escolhas, assim, sempre me ensinou muito sobre o que é administrar uma empresa. E ele sempre foi muito honesto, então isso ele sempre falava assim, olha, a gente como contador, a gente carrega uma responsabilidade muito grande, né? E ele falava assim de, às vezes, oportunidades de empresas oferecendo coisas para passar, para dar um jeitinho, né? E ele sempre foi firme. Então, isso é uma coisa que ele me trouxe, que a gente precisa ter o valor, respeito e estar dentro da lei, né? Então, isso é algo que eu trago para mim, para minha vida hoje. E a questão de poder deitar a sua cabeça no travesseiro e poder dormir tranquilo, né? Então, assim, ele não deixou grandes fortunas, né? Mas, graças a Deus, ele também deixou um legado de valor. Então, uma coisa que eu aprendi com ele é que palavra, a gente tem que ter palavra, a palavra tem valor. Apesar de hoje em dia a gente viver num mundo que, né, todo mundo dá um jeitinho para escapar, mas isso é uma coisa forte para mim, em virtude do que os meus pais me ensinaram, né? Então, sou muito grata com relação a isso, por conta desse legado, né? Meu pai já se foi, mas minha mãe tá aí. Minha mãe sempre foi muito organizada financeiramente. Então, eu digo, ela não teve formação de faculdade, né? Mas ela sempre foi muito organizada, inclusive mais do que ele, né? Ele tinha uma natureza mais gastona, mais esbanjador, mas ela sempre foi muito sábia na administração. E a gente liga também a sabedoria à palavra de Deus, né? Então, se isso... Estava ouvindo provérbios aí agora antes de vir e falei, gente, tem tantas coisas, são dicas tão práticas para o dia a dia que se a gente seguisse, tivesse temor, a gente já estaria meio caminho andado, né? Com certeza. Na parte financeira isso é fundamental, é uma flecha. Muito incrível, porque o legado, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente vê na família, onde a gente mirava para ver como que a gente ia construir esse futuro de uma forma segura, é muito importante. E ver você falar que a tua mãe, ela não tem o estudo, mas ela
sabia como organizar isso, é o que eu sempre falo. Muitas coisas as pessoas sabem como devem fazer e que precisa ser feito. E às vezes as pessoas não fazem porque não querem fazer, não querem se organizar. Porque você pode construir um patrimônio da forma que você almeja, desde que você tenha organização. Sim. E você, com mais de 22 anos de experiência na área financeira, eu tenho certeza que você já se deparou com muita coisa, né? Com certeza. Eu acho que quando você fala que a gente não organiza porque não quer, não é na verdade porque até quer, mas tem medo. Tem medo, tem uma vergonha, tem gatilhos aí que a gente fala de vez em quando, né, Rô? Eu mesma tenho os meus gatilhos, né? Não na parte financeira, mas em outros aspectos. E é importante a gente se conhecer. O autoconhecimento, ele traz pra gente primeiro susto, né? Primeiro baque. Me conheço, sei onde são os meus pontos fortes e onde estão os meus pontos fracos. E depois a gente começa a trabalhar, né? E passar pelo medo, passar pela dor, pela vergonha. São vários sentimentos aí. E eu acho que tudo está relacionado a comportamentos e até mesmo a histórico familiar, né? Então, assim, eu, por exemplo, não vim de uma família, uma classe média baixa. Estudei em escola pública na primeira fase, né? Agora é o ensino fundamental, né? Uhum. No ensino médio eu fui para a Fundação Santo André, que é meio a meio, né? Tinha a prefeitura como mantenedora. E depois, faculdade, eu comecei a me virar. Então, a administração foi uma faculdade que eu acabei escolhendo para poder pagar a faculdade mesmo, né? Era algo que eu conseguia conciliar, porque eu mesma precisava pagar a minha faculdade. Mas isso eu tive um baita de um apoio dos meus pais. Mesmo a gente contava a moedinha ali, até quando eu fui para o ensino médio. Falei, eu quero ali, porque é ali que eu sei que vou ter uma boa preparação para fazer um vestibular e conseguir os cursos que eu gostaria de fazer. E eles me bancaram. Então, assim, fazer inglês, né? Naquela época também era super difícil, né? Então, assim, eles foram fantásticos, assim. Meu pai e minha mãe eles economizavam onde podia para poder pagar o ensino médio, né? Depois eu consegui andar com as próprias pernas, né? Eu acho que esse é o gostoso da gente como pais, né? De ver os nossos filhos crescendo e podendo também continuar a vida deles, né? Sim. E você falou num ponto que eu acho muito importante, né? As pessoas, às vezes, elas sabem, né? Fazer, não querem fazer. E, às vezes, se organizar, porque a gente sabe que o tempo é o nosso maior patrimônio, nosso maior ativo. E as pessoas não se organizam para fazer com que o tempo que você tenha, você consiga aproveitar esse tempo para resultados daquilo que você busca. Produtivos, né? E você sabe que tem que se organizar. E as pessoas não fazem. A gente fala, olha, a gente sabe que a gente precisa cuidar da saúde. Aí a gente não cuida, a gente tem que beber água. Não bebe. E quando a gente fala do financeiro, existem muitas crenças mesmo. Não vou conseguir, não tenho dinheiro. Às vezes a pessoa, ela fala todo dia que não tem dinheiro. Não tenho dinheiro, não consigo, não dá. Tô cheio de conta para pagar, Ela tá sempre fortalecendo aquilo que ela está falando. Exato. E às vezes não é nada disso. E porque ela tá com um olhar, né? E aí você vai indo para esse caminho da fala que você tá dizendo todos os dias. Você já percebeu quando você tá no grupinho? Porque, assim, é estranho se você fala que você não tá no vermelho, né? Aquele grupinho fala, eu não vou poder... Nossa, eu tô zerado, né? E se você fala que você tem dinheiro na conta, vai ficar mal, né? Eu também tô, né? Nossa, tá... Poder da fala, hein? Não chega nem no final do mês, né? O mês tá no dia 10, já acabou o dinheiro, né? E às vezes você até tem, mas você fica constrangido de falar porque o teu grupo tá reclamando que não tem dinheiro, né? Por isso que é muito importante você decidir a roda onde você quer sentar. Ambiência, né? E fazer com que a ambiência mude a sua frequência. Quanto mais você ficar num ambiente de pessoas com escassez financeira, de achar que não tem ou que não dá, você vai estar no mesmo patamar. Quando você for num ambiente que você vê pessoas ganhando muito dinheiro, você vai olhar para você e vai falar, eu posso conseguir ter a grana que essa pessoa tem, porque é possível. Aí o que eu faço? Eu olho para a Ariane e falo, pode me ajudar? Porque você sabe como eu posso me organizar, como eu posso organizar a minha empresa para que tenha resultados positivos. Uhum. Então, se você estiver aí sentado reclamando que está no vermelho
e não toma nenhuma atitude para mudar isso, você vai continuar no vermelho. Então, hoje o nosso bate-papo ele é reto. Então, você precisa realmente contratar um especialista no assunto para que te ajude a ter um olhar diferente para sua empresa, para sua vida pessoal, porque finanças não é só para a empresa, também é para sua vida pessoal. Com certeza, começa da vida pessoal. Começa, né? Primeiro começa no seu CPF para que você tenha um CNPJ forte. Hoje, e como esses desafios? Eu vou te falar que até você falando da nossa vida, CPF, o CNPJ, eu gosto muito quando você fala, você não tem CNPJ forte sem CPF forte, né? A primeira coisa que eu costumo perguntar para o empresário quando eu chego na empresa, para a gente começar a conhecer o negócio, começar a se inteirar ali no dia a dia, é quanto ele precisa para sobreviver e qual é a meta dele. Eles não sabem responder. Nem qual é o meu custo de vida. Qual é o seu custo de vida hoje? Sei lá, o que a empresa me der, né? Falar, vai tirando da empresa, né? Que é algo que é a prática, né? Hoje o empresário, ele tem a consciência que não é correta, né? Mas a visão do empresário é que o faturamento é dele. A empresa é dele. Tudo que entrar lá na empresa, ele pode fazer o que ele quiser. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Lembre-se que a sua empresa ela precisa estar bem gerenciada, porque você tem um time de colaboradores que depende do que o resultado que a empresa vai dar, e não é porque você é dono, enquanto você continuar sendo dono da empresa e agindo sem ser um empresário, você vai ter prejuízos, e é isso que você vai falar. E a meta também, às vezes, qual é a sua meta, né? O que você quer para o ano que vem, quanto que você quer de lucro, isso também não está claro. Às vezes nem o próprio faturamento da empresa está claro na cabeça dele, ou às vezes está na cabeça do dono da empresa, mas ele não cascateia para o time, né? E fica difícil, cada um rema pro jeito, com a velocidade que quer, para o lado que quer, e aí chega no final do ano a empresa não bate a meta e ninguém sabe por quê. Porque, na verdade, não houve uma integração, não cascateou aquela meta para todo mundo. Então, assim, nasce uma meta na minha cabeça, um faturamento, quero dobrar meu faturamento. Seu time comercial está sabendo quais são as ações que ele tem que fazer? Comunicação que tipo clara, de cliente? Né? Exato. E, assim, é simples, é chamar a galera para participar, mas, às vezes, existe o medo do time, às vezes a pessoa não está com o time certo, né? Se não confia no time, então tem que trocar o time. Tem que ter um time forte ali para poder passar e delegar de forma que você sabe que aquele time vai cumprir aquilo no final do ano e vai te dar esse suporte para você chegar lá, que sozinho não vai, né? Ou a gente sabe que sozinho a gente não consegue crescer. E além da questão das vendas, tem a parte, o controle financeiro lá dos outros times, né? Área de compras, área de RH, todos os custos que acabam saindo. Eu costumo falar que a empresa é como se fosse o nosso corpo, né? O CNPJ é um corpo vivo e assim como a gente consome calorias para sobreviver, né? A gente tem que ter um mínimo de caloria para respirar, para piscar, para andar. A empresa também precisa ter, que são as áreas que dão suporte para a empresa, né? As despesas fixas, né? Que a gente costuma dizer. Sem as despesas fixas, a máquina não funciona, as coisas não andam. Mas tem que ser uma máquina que seja produtiva, ela não pode ser ociosa, ela não pode ser composta por pessoas que fofocam, que estão lá fazendo corpo mole, né? Que seria como se a gente colocasse calorias ruins no nosso corpo. A gente vai criando um corpo inflamado, vai criando uma obesidade e ociosidade, improdutividade. Então, o empresário ele tem que olhar para a empresa assim como um corpo, né? E entender se aquela caloria que a empresa dele está gerenciando ali no dia a dia, ela está gerando uma produção. E a gente, assim como uma empresa nova parece um bebê, que você precisa investir, né, até que ele possa começar a fazer as entregas dele, é a empresa também. Então, comecem a ver a sua empresa como uma pessoa mesmo, né, como tratar como se fosse um filho. Né? É um filho. Legal. E você não pode sair tirando a energia do seu filho a todo custo, né? Então, assim, é muito comum falar, fechei um contrato, pingou dinheiro numa conta, às vezes o empresário já vai lá, já cata o dinheiro para ele, já gasta. Já compra carro, quando casa, a empresa não sei o quê, precisa aquele dinheiro, vai fazer falta daqui 2 meses, daqui 3 meses, que você tem obrigações para cumprir e entregar aquilo que você vendeu, e aí a empresa está sem caixa. Aí o que acontece? Vou no banco, pego o dinheiro caro. E aí, se eu não tenho dinheiro para pagar os meus custos, minhas despesas normais, que dirá agora o empréstimo, que você tem mais uma despesa. Porque fica contando o que vai acontecer, né? E aí começa a virar uma bola de neve. Então, assim, são essas práticas que falam, depois a gente resolve, né? Eu vou pegar o dinheiro lá, depois a gente vê. Só que a gente depois não vê, não faz o planejamento,
É possível, sim. A gente não sou contra pegar empréstimo, né? A gente fala sempre que às vezes é necessário, mas que o empréstimo seja para alavancar a sua empresa, né? Para ela gerar mais faturamento. Legal. Né? Isso é muito importante. É legal esse ponto, porque quando você entra para apresentar o seu trabalho dentro de uma empresa, qual empresário que monta uma empresa para ter prejuízo? As pessoas constituem a empresa para ter lucro. E às vezes começa a se afundar porque não planejou nem o que quer como pessoa física para saber se o que ela precisa de pessoa física para viver, essa empresa vai dar isso de resultado. Exato. E dentro de tudo isso, você vem com um trabalho exclusivo, extraordinário, com o formato da necessidade daquela empresa, de acordo com a atividade da empresa, de acordo com o que a empresa está buscando, de acordo com a visão dos sócios que estão falando, porque você falou de uma coisa muito legal. Se a gente trata essa empresa como um corpo, e tá ali cheio de gordurinha aqui, cheio de não sei o que, tal, a gente precisa ter uma comunicação muito clara, né? Entre as pessoas que estão envolvidas dentro do projeto da empresa. Porque você falou, venda. As pessoas às vezes sabem que precisa vender, tem um time de venda incrível que vai dar um resultado, mas está perdendo lá na produtividade. Está perdendo dinheiro lá. Ou na qualidade. Ou na qualidade, cliente, né? ou no retorno, E aí você consegue dar para esse empresário uma visão geral do que realmente, da situação que está, do ponto X para o outro ponto. E eu gostaria até que você compartilhasse com a gente, assim, essas loucuras, porque eu imagino, eu sou contábil, trabalho aí no ramo contábil aí há 32 anos, e normalmente a gente fala para os nossos clientes, gente, manda os documentos para contabilizar. Lembrando que o contador, ele recebe os documentos para contabilizar. A sua administração precisa ser feita por você, por um administrador, dentro da sua empresa. Eles misturam, né? Às vezes o pessoal não tem a visão clara sobre isso. Acha, mas eu mando tudo, você... E lá começa o resultado. Se ele quer ter o lucro, se ele quer ter tal. E com a sua experiência, Ari, desses 22 anos, cuidando de muitas empresas, você passou por uma multinacional que tinha ali todos os pilares, né, da multinacional. Olhando toda essa visão empresarial, quando a gente fala dos perrengues assim que você já viu, que aí você vê que a pessoa, na hora de constituir a empresa, a pessoa fala, ai, que legal, tô constituindo tal, e às vezes vem algumas falas assim, vai ser empresário? Empresário não dá certo. Empresário, vem ali, ó, as crenças, falando na sua cabeça que não vai dar certo, que não é isso, que tal. Na verdade, não dá certo quando você não tem um olhar para contratar um especialista para te ajudar naquilo que você não sabe. De repente você é você tem um produto excelente que você sabe fazer, você é muito bom naquilo que você está vendendo. Você não precisa ser bom em tudo, mas você precisa ter um especialista que é bom em cuidar do seu financeiro, gente, porque o financeiro tá ali, é o pulsa, é o coração, né, que o pessoal fala. Quando foi esses desafios aí? Conta pra gente um pouquinho de algumas experiências aí com algumas empresas dentro do seu negócio. Deve ter um monte, lógico, a gente vai falar o nome das empresas, né? Que vocês ficam aí tudo curioso, achando que a gente expõe, que a gente não expõe ninguém, a gente só conta. Ou às vezes vai ter cliente falando, tá falando de mim, mas é tudo igual, aí, gente. Ele vai pensar nele lá. Mas conta aí dos desafios. Ai, olha, eu acho que quando você fala essa parte, vamos terceirizar, primeiro paradigma é que a consultoria é cara, né? Então, o meu objetivo quando eu abri a consultoria foi exatamente trazer essa vivência das multinacionais que têm as suas organizações, têm suas governanças políticas para tudo quanto é lado. E eu acho que também não é nem objetivo, que às vezes é até complexo demais, né? Sim. Até na própria multinacional acaba criando tanta regra, né? Tanta reunião, regra. Então, assim, mas o objetivo é trazer a parte simplificada mesmo, né? De desmistificar que o financeiro é uma coisa ruim, que é coisa chata de fazer. É simples, não tem, só basta a gente não pode acumular, porque simples serve, desde que seja feito, exato, né? Exato. Porque assim, deixou
passou 2 semanas sem conciliar, mas não vai nem lembrar o que passou de débito ontem, né? Isso, a gente acontece isso com a gente, pessoa física, né? Eu fui na feira um dia desses aí, passei um débito, apareceu R$6 na barbearia. Eu falei, que barbearia foi essa que eu fui gastar? Meu Deus. Aí que eu lembrei que tinha um pastel do lado, aí eu falei, foi o alface que eu comprei, que acho que o feirante deve ter pego a maquininha do cunhado emprestado, que era do barbeiro, e passei o alface na maquininha do barbeiro. Então, assim, aí, olha só. Ó a confusão patrimonial. Ó o BPO lá pro... É assim que funciona, né? Então, ter tudo separadinho, né? Quando a gente... Primeiro paradigma. A consultoria não é cara. A gente adapta de acordo com a realidade de cada empresa, né? E a minha consultoria, a gente busca dar soluções para todos os tipos de empresas. Então, eu trabalho com pequenas e médias empresas. Aqui, a Ariane, eu não posso te pagar a consultoria, a gente vai numa aula mais imersiva, técnica, que aí cabe dentro do bolso. Então, a gente tenta adequar para que não seja... A falta da orientação não seja o problema. E aí, vai precisar do braço do empresário. Então, realmente, precisa arregaçar as mangas. O que precisa fazer? Vontade... encarar o bicho de frente, né? Então, assim, volta o medo, vamos abrir logo esse extrato, vamos puxar essa capivara e vamos matar esse leão aí que tiver na frente, né? E dali pra frente é um plano, né? A gente não resolve, não vai resolver os problemas da noite pro dia. Mas é o que você falou, se você continuar pensando que você tá negativo, que você, ó céus, ó vida e não vai mudar nunca, você não vai traçar um plano de ação para aquilo sair do lugar. Então, quando a gente começa a enxergar, fazer uma organização, é que nem arrumar um guarda-roupa. Às vezes aquele guarda-roupa tá bagunçado, você tem roupa que você nem sabe que você tem. Existe oportunidades dentro da sua empresa que você não tem ideia de como que é. Às vezes a gente fala, custo é que nem unha, se a gente não corta toda semana, vai crescendo. Custo. Se você não corta, como que você vai fazer para você cortar os seus custos se você não faz uma análise financeira, para você identificar aonde está sendo o problema para que você diminua isso? E aí você falou, caro, às vezes a crença está limitada. Vou ter uma gestão financeira. Gente, você deve estar com certeza com o dinheiro parado na mesa. Porque você não tem tempo para ter um olhar para sua gestão financeira. Às vezes você está olhando, sabe o quê? Quanto você tem na conta. Uhum. E quando você fala em estratégia financeira, em gestão financeira, em planejamento, você faz a análise financeira. Você não olha quanto você tem só de saldo na conta. E aí a pessoa olha, eu tenho saldo, tenho 10 milhões de saldo. Ah, legal. Mas você poderia ter 15. Podia ter mais. E às vezes você está perdendo. Por quê? Porque você não teve tempo de ter esse olhar financeiro. Então pode ter fornecedor passando perna, funcionário... Um monte de coisa. Pegando coisa. Até gente da família mesmo. A gente já vê casos de empresas que têm gestão familiar e às vezes um familiar mesmo usando, talvez, não vou dizer até com má intenção, mas fora da política da empresa, né? Gastando uma coisa que não faz sentido para a empresa, não está lá dentro do planejamento, da meta da empresa, né? Aquele gasto não vai levar a empresa para aquele lugar que todo mundo está querendo. Que a empresa, né, tá contando, tá sonhando, tá imaginando, né? Que foi combinado e às vezes fica essa confusão. E aí, me fala uma coisa, você entrou, conta um caso. Saiu lá uma empresa que achava que era muito difícil ou que muito caro contratar uma pessoa para ter um olhar com habilidades para trazer um resultado para sua empresa. Você comentou com a gente dentro das mentorias de empresas que tinha lá um valor X e depois da sua consultoria conseguiu ter outros resultados. Como que foi isso? Essa empresa específica, ela tinha um desejo de aumentar faturamento, então eles tinham uma meta, um sonho aí de sair de 900 mil para 1,5 milhão. E a gente começou a fazer o planejamento, isso em 2024 para 2025. Começamos a fazer o planejamento e a empresa mudou algumas estratégias do comercial também, porque ali a gente entendia que existia dentro do fluxo de caixa um perfil específico de clientes que acabavam pagando muito para frente, né? Aquele rabo comprido. Então, ele gastava primeiro muito para executar o serviço e só depois de 30, 60, 90 dias que o dinheiro caía na conta, né? Então, era um perfil de clientes que pagava, mas demorava. E aí, o fluxo de caixa ficava ferido, né? Então, a primeira estratégia foi aumentar esse faturamento com um perfil de clientes diferenciado.
que pagasse mais próximo da execução para que esse fluxo de caixa tivesse mais fôlego e eles dependessem menos de empréstimos e ter um capital de giro mais saudável, né? Então, eles mudaram a estratégia do comercial, eles começaram a ter mais reuniões aí de prospecção. Começaram a ir para empresas com ticket médio maior também, porque às vezes o comercial tá se matando com ticket médio baixo, né? E às vezes um contrato maiorzinho que ganha, dá um belo de um fôlego com uma margem diferenciada. E a gente também foi na linha de redução, a principal linha de custo era de freelancers e demandas de Porque às vezes você sai contratando, sai fazendo e não olha, eu preciso. E o freelancer às vezes dá uma enfiada de faca, né, ali e fala, se é comigo, é assim, pronto, acabou. Então eles também mudaram essa política de contratação de freelancer e na hora da precificação eles já faziam uma negociação com o freelancer para que aquele custo não passasse de 40%, que é o tal da margem de contribuição. Gente, né? Olha como é incrível. Então era de 50% para 40%. Olha o que é incrível dentro dessa gestão financeira que, inclusive, a Ariane é a pessoa que cuida da nossa gestão financeira, da nossa empresa, e como as coisas vão pegando outro formato. Por quê? Você sabe qual é a margem de contribuição que você tem, que você precisa de cada item que você tem dentro da sua empresa? A começar a interpretação da margem de contribuição, que ela muitas vezes é errada, né, Rô? A gente fala margem de contribuição, tem gente que acha que é lucro. O produto está com o valor calculado corretamente do seu custo? Ai, preço. Precificação, você tem feito isso? Então, para poder... Imagina, você com um especialista na área te ajudando a você identificar ponto a ponto das necessidades da sua empresa, para você já ter ali na mente, aí fica muito mais fácil. Olha, eu não posso ter um gasto com folha de pagamento mais de 33%. Eu não posso comprar por mês mais do que tantos por cento. Eu não posso fazer... E aí, você acha que você fazendo sozinho, sem conhecimento, aí você quer gerar a sua energia lá pro financeiro, porque aquela história, o dinheiro é meu, eu que cuido, eu que olho, eu que faço, e aí você tá perdendo dinheiro. Aí você não investe em quem tem conhecimento para fazer isso para você, você tá lá com o dinheiro parado na mesa. Porque esse cliente teve uma mudança de um monte de coisa e saiu de um ponto X de resultado da empresa dele. Aumentaram 55% as vendas, né? Não chegou a 1,5, mas chegou em 1.400. Bateu lá, quase no teto ali da meta, né? E a redução foi de 50% de margem de contribuição para 40%. Aí você acha que foi caro contratar a pessoa ou foi barato? Então, essa redução foi de 150 mil, né? O valor reduzido e a nossa... Gente, para você reduzir... Eles acabaram contratando a consultoria para mensal aí para fazer uma Porque isso tem gestão. Que ser feito constantemente. Todo mês. Aí você fala, poxa, eu tive uma redução de 150 mil, eu tô achando que é caro eu contratar uma consultoria por mês? Peraí. Então, que fique essa reflexão para os empresários, o quanto é importante você ter alguém que entenda do financeiro da sua empresa, do coração da sua empresa, da onde vai sair recursos para você contratar outras coisas, para você poder entregar e ter um resultado e uma vida saudável, tanto na sua pessoa física, quanto na sua pessoa jurídica. Nós, do nosso grupo Zoe, temos a Ariane como nossa parceira de negócio, além de ser nossa sócia, e cuida lá, e eu vejo lá, às vezes, comentando, falando, eu falo, nossa, eu vejo que o grupo já vai falar, deixa eu ficar, tá bombando o negócio lá. Porque eu poderia falar, não, eu vou fazer, eu vou olhar, mas qual é a minha habilidade? Quando eu preciso indicar alguém que conheça desse assunto, eu vou falar que é ela. E assim tem que ser as nossas vidas com todos os profissionais que nós temos ao nosso redor. Cada um tem a sua habilidade para que traga grandes resultados. Então, todas as vezes que a gente pergunta dentro do nosso clube, dentro do ecossistema, quem é a pessoa que entende desse assunto? É ela. Por quê? A vida corporativa trouxe grandes experiências para ela, de valores altíssimos, com resultados extraordinários aí, que quando você pega os resultados que as multinacionais fazem, e hoje ela atende
vários tipos de empresas, desde empresas menores, que todas as empresas, gente, a partir do momento que você constitui a sua empresa, começa a ter um olhar, contrata uma consultoria, se você não pode pagar uma pessoa por mês, mas eu tenho certeza que quando você contrata uma consultoria, que você entende a necessidade, você começa a contratar por mês, porque aí você começa a falar, não, isso daqui ó, tá comigo, porque se o meu financeiro tiver resultados de lucratividade, vai me ajudar a precificar, vai me ajudar a ter um olhar de redução, vai trazer outros resultados. E como você administra todo esse seu mundo junto com a sua família, o que você gosta de fazer nas suas horas vagas, quando você tá ali no seu momento, você com você mesma. Ai, são tantas coisas. Ai, mas sempre tem aquela que a gente fala assim, ai, isso daqui eu não abro mão. Eu gosto muito de comer, né? Oh, coisa boa, hein? Conhecer lugares diferentes, com gastronomia diferente. Bom, em família, a gente tem um espacinho agora especial em casa também, que a gente gosta de receber os amigos, fazer uma pizza. O marido gosta de massa, família italiana, né? Ai, que delícia! Bonano. E faz uma massa boa, então a gente faz pizza lá no nosso forninho. Então essa é a parte que é o meu porto seguro, né? A gente fala, vai ter bagunça em casa? Vai ter, mas é bom, aquela bagunça boa, né? Que renova. É bom. Gosto de correr quando eu tô muito estressada, assim. Às vezes até o marido fala, acho que hoje era dia de correr. Porque correr volta pianinho, sabe? Aquela coisa de tá nervosa, né? E às vezes a gente sabe, a área financeira tem dias que a gente se entrega com tanto corpo e alma ali que a gente termina o dia assim esgotado e nada como dar uma corrida para dar aquela desestressada, né? Malhar, correr, lutar, endorfina, liberar todos os hormônios que a gente precisa liberar. E filmes, né? Eu gosto, sexta-feira à noite é dia de ficar a família juntinha assistindo o filme, uma série gostosa. A gente gosta muito de campo também, então o marido gosta da parte mais rural, então final de semana a gente também consegue ter um refúgio ali de ir plantar, pegar comida da terra, mesmo muito bom, que né? Gostoso, essa coisa top, saudável, natural. Tá vendo? Você não sabia, né? Não, a gente vê uma empresária executiva, a gente nem imagina que ela vai lá na terra plantar alguma coisa, ou colher alguma coisa. Uma roçadeira. Pôr o pé na terra mesmo, viver esse momento, e é tão legal, porque são coisas que a gente vai se conectando com outras pessoas, a gente vai se conectando com o mundo fora, né, dessa parte rural, que é super legal. A gente, quando fala em agro, tá bombando aí. Tem BPO financeiro top para agronegócio também, para você que às vezes está aí, não sabe como fazer, como se organizar, tem também. Tanto é que a Ari, ela trabalha com 3 pilares, né, do BPO. Conta pro pessoal esses 3 pilares aí. Na verdade, nossa consultoria começou com a parte estratégica, né, no planejamento. E como eu vim de multinacional, eu não tinha muita noção da realidade do pequeno empresário, né? E aí, chegando nesse momento estratégico, a gente entendeu que existia um passo antes para a organização das finanças. Foi aí que o BPO veio como uma solução da consultoria para aquele empresário que não tem tempo, que não gosta de fazer esse controle todo dia, né? E assim, a gente sabe que as prioridades são outras, é vender, é operação, e o financeiro às vezes vai ficando para depois, né? Então, nessas consultorias aí, a gente entende, eles pediam, faz para mim, né? O contas a pagar, receber, conciliação bancária. Então, assim, o que é o BPO, né? A terceirização do financeiro. Então, você não está podendo fazer, você não gosta? Então, passa pra gente que a gente faz. Então, o BPO, a gente traz toda a rotina de emissão de boleto, emissão de nota fiscal. A gente tem que ter acesso secundário à conta bancária, por isso que é importante separar a pessoa física da pessoa jurídica, porque vai ter uma pessoa ali acessando a sua conta da PJ. Então, seu Prolabore tem que ser bem definido, né? Então, assim, é o salário que a empresa tem que pagar para o sócio. E as pessoas às vezes têm muita resistência. Nossa, que medo do Prolabore, eu nunca vi. E às vezes tem medo do acesso. Gente, todos os bancos, ele dá um acesso para que a pessoa entre e só lance as contas para que você efetue o pagamento. Você limita... Você que aprova. O que a pessoa vai fazer. Então, às vezes, a pessoa tem essa resistência. Eu quero alguém para cuidar do meu dinheiro, que vai entrar na minha conta. Vai entrar e vai roubar tudo? Não, você determina qual o acesso dessa pessoa. Pode Exato. Continuar. E aí a gente entra, faz os agendamentos das contas, né? E organiza o fluxo de caixa para dar essa previsibilidade para o empresário, né? Quantas contas tem para vencer na semana que vem? Eu vou ter caixa suficiente até sexta-feira e até o final do mês?
tem as tuas entradas e as saídas, como é que tá esse gráfico até o final do mês, e isso o BPO traz. Toda semana a gente vai mandando pro sócio, né, pro empresário, ó, teu fluxo de caixa tá assim, semana que vem, até dia 20, ó, dia 20 tem um monte de conta vencendo, né, vem imposto, DAS, adiantamento, aquela loucura. Então, assim, às vezes o caixa fica apertado, tem que negociar com algum outro prestador. Então, a gente dá essa previsibilidade pro empresário poder tomar as decisões, as ações com antecedência e não ter a dor de barriga no dia, né? Então, o BPO foi uma dessas soluções. E depois, agora, a gente está focando agora na educação, que está brilhando os meus olhos ultimamente aí, de fazer mentoria, exatamente para atingir aquele empresário que não pode pagar um BPO hoje. O BPO é uma mensalidade, né? Então, qual é o nosso papel? A gente está lá como se fosse o seu funcionário, assim como o contador, né? Sim, você tem um contador que não é exclusivo na sua empresa. O BPO é o teu financeiro que vai tratar o dia a dia durante 1h30, 2 horas. A gente vai para outra empresa, parte para outra empresa, e você vai ter todo o financeiro organizado por uma mensalidade. A gente está lá, não tem férias, você não tem 13º para pagar, você não tem risco trabalhista. Tá fervendo isso, porque às vezes você contrata uma pessoa, essa pessoa pode estar lá para poder fazer ali algumas coisas e ter o acompanhamento. Você tem que treinar. Terceirizando, você vai ter uma pessoa que vai estar fazendo isso para você, você vai ter mais resultados, porque é uma pessoa com conhecimento, porque às vezes você coloca uma pessoa para pagar conta e receber, não é a pessoa que conhece, para ter análise sobre isso. Então, é feito através de um especialista que vai te trazer outros resultados. E ela falou da educação, que você como empresário pode também contratar a Ariane para que você possa aprender algumas estratégias, aprender como organizar isso dentro da sua empresa, que é muito importante como também. Como estruturar o financeiro de fato, você né? Pode estruturar. E também treinar o seu time. Exato. A área da educação, ela está crescendo cada vez mais. E a gente vê que todo mundo que tem conhecimento, habilidade, ela pega isso, apresenta dentro da sua empresa e gera resultados. Então, você pode estruturar o seu financeiro interno através de um especialista que tem conhecimento, treina e te dá bons resultados. E você segue com o recurso que você já tem dentro da empresa, né? Então, é uma capacitação mesmo aquela pessoa que já faz o seu financeiro hoje, que às vezes é organizadinha, paga as contas na data certa, né? O boleto tá lá. A visão estratégica. Mas e depois, né? Como que lê o relatório? Porque eu falo que o fluxo de caixa é um fofoqueiro. Ele conta tudo que está acontecendo na empresa. Se a área de compras comprou errado, se teve perda na produção. São indicadores que a gente gera depois através do próprio fluxo de caixa que dá visibilidade do que saiu do lugar, né? E você pode chamar teu time e falar assim, compras, vem cá, conta o que foi que aconteceu. Ou produção, o que aconteceu aqui? Teve perda, né? Muda totalmente a vida do empresário. E é isso que faz a gestão da empresa, né? Na verdade, você vai ter até ferramenta para você conversar com o teu time, às vezes para fazer a gestão mais próxima ali, através do próprio financeiro, né? Então, a gente fala, os números falam. Eu costumo falar, não adianta a gente simplesmente pagar. Relatório, né? Acabou. O número... relatório, coloca aqui. E educação. Busque, contrate, coloque alguém que conheça. Nós não podemos ser empresários amadores, nós precisamos ser empresário que faz diferença, empresário que tem resultado, que gera lucro. E você só consegue fazer isso se você contrata um especialista em cada área que você precisa para ter bons resultados. E hoje, estou nesse bate-papo no Chama Que É Show, e assim, chama que é show, chama que eu vou, e eu tenho certeza que se você conhecer o trabalho da Ariane, que eu quero até que ela conta agora um pouco, que você fala que a sua missão é abençoar, né, a vida de outras pessoas com aquilo que você tem de conhecimento. Fala um pouquinho sobre isso. Ai, Rô, acho que foi um susto da vida, que, assim, quando eu trabalhava em multinacional, a gente se dedica e gasta uma energia para uma empresa grande que está lucrando bastante. E ali passei por um momento no parto, né? Foi um milagre, você acompanhou um pouquinho, mas as minhas chances, resumindo, no parto eu tive um problema chamado síndrome HELP, provocado por pressão alta, tive uma ruptura de cápsula do fígado com hemorragia, e o médico chegou pro meu marido e falou, olha, a gente tem que abrir 5% de chance de sucesso. Então, estava praticamente desenganada ali e o milagre aconteceu. Estou aqui, meu filho está bem também, saudável, de 14 anos. Conhecia, vivi isso daí. Tá maior que eu, né? Graças a Deus, Rô. E assim, a Rô
também super, super sempre presente no nosso dia a dia. Ela até falou, nossa, já 14 Já 14 anos, Jesus, eu lembro dessa criança quando eu vi como passa, né? E ali, depois disso que a gente passa por esse tipo de experiência, a gente para pra pensar no que a gente tá fazendo. Por que eu não fui? Por que eu fiquei? Por que o senhor me deu uma chance, né? Pra ficar aqui a passeio, os né? dois, né? E ficamos os dois. Então, a gente sente uma responsabilidade de fazer algo diferente, né? Então, esse sempre era algo que ardia no meu coração. E quando eu decidi sair da multinacional, pedi para Deus me dar essa sabedoria de falar assim, o que eu vou fazer? Faz o que você já sabe fazer. Você passou 22 anos na multinacional, você vai fazer o quê? Vai inventar roda? Então, e vai ajudar, que tem pessoas que estão precisando. E aí, o pequeno empresário precisa desse suporte. Então, assim, a minha missão aí entra um propósito de ajudar e de contar comigo como uma amiga mesmo. De contar comigo, assim, a gente não tem problema nenhum. É como se fosse um médico mesmo. Você chega no médico, você abre teu coração, você coloca... Não tem que ter vergonha, porque assim, realmente é um sentimento que dá vergonha, fala, nossa, por que eu não fiz isso antes? Poxa vida, por que eu deixei chegar nesse momento, né? Quando a gente fala financeiro, ele mexe mais com as pessoas do que com qualquer outro tipo de assunto. Tem assuntos que as pessoas falam sobre sexo de uma forma tão aberta e o financeiro é um tabu. Porque as pessoas, né? Elas não querem mesmo falar o que elas estão passando, então, né? é algo que dá vergonha. Então, assim, é fechado. E essa é hoje a dificuldade como eu vou do mostrar como eu vou mostrar, né, pra sociedade que eu fracassei. Então. Nossa, mas ó, você, a Ari, saiu lá de uma multinacional, já atende empresas pequenas, médias e grandes empresas com habilidade que ela tem de conhecimento para ajudar você superar esses desafios. E eu já fracassei, viu, Rô? Eu já tive uma outra empresa antes, no ramo de estética, e aprendemos grandes lições, não deu certo. Então, assim, tenho propriedade para falar. Eu sei exatamente onde erramos, tivemos que refazer o nosso plano de negócio. E a melhor coisa que existe é você virar em alguém que dá resultado. Hoje, você está dando resultado. Hoje, você está dentro de um clube, de um ecossistema grande, gigante, que muitas das vezes você poderia olhar e falar assim, a minha condição de hoje não me dá o direito de estar onde estou. Mas a sua visão fez toda a diferença. Por isso que você está crescendo cada vez mais, se tornando gigante. Porque é sobre isso. Quando a gente está dentro do ambiente, quando a gente visualiza que aquilo que oferecemos faz a diferença, e se você vive, porque milagre é aquilo que é milagre. A gente sempre, porque milagre é aquilo que não só tá Deus faz. Mão, não está no seu controle. Não tem controle. Eu posso dizer, eu conheci a Ari, estive com ela, eu vi a gente olhar, a gente falava assim, gente, como que pode um bebê nascer com as coisas tudo assim invertida, né? Com umas coisas tudo... Você ficava assim, não é possível, né? De uma pessoa tão próxima e perto. Então, você viveu, você superou, você hoje traz superação para muitas empresas que às vezes acham que está tudo acabado. Você chega lá, em algumas conversas você traz algumas soluções e a pessoa fala, nossa, já valeu, porque é sobre isso. É sobre aquilo que a gente oferece para o outro, da forma que é aquilo que a gente queria para a nossa vida. E eu sei que você é uma mulher cristã, uma mulher dedicada, uma mulher que ela serve. E a gente sempre fala nisso no nosso canal. A gente sempre começa a nossa jornada da vida servindo alguém. E quando você serve, com certeza, as outras coisas, elas vêm de uma forma, assim, extraordinária. E eu fico muito feliz de saber o quão gigante você é, né? Porque, gente, falar de financeiro não é fácil. Mas você estar com alguém que tem conhecimento é incrível o que essa mulher faz no dia a dia com o conhecimento que ela tem. Então, se você tiver a oportunidade, não perca tempo, siga, esteja próxima, busque estar sempre perto de alguém que te ajude a ir para o próximo nível. Nada de fazer as mesmas coisas, porque você vai ter os mesmos resultados. Então, eu quero que você mande aí um recado para essa galera agora, uma dica, um recado, você fala assim, ó, pra gente poder... Já estamos finalizando nosso podcast, gente. É um bate-papo, passa tão rápido. Muito rápido, né? É muito legal, mas passa super rápido. E eu quero que você mande um recado pra essa galera.
Eita, recado. Gente, não tem nada que vocês não consigam fazer. Eu acho que nós somos os nossos limitadores. E quando você se propõe a mudar a sua história, a sua situação, vai com medo mesmo, não tem desculpa. O cérebro, ele vai estar preguiçosinho, ele vai querer te proteger, mas se você quiser resultados diferentes, tem que fazer coisas diferentes. Então, conta comigo. Tenho sempre amigos aqui, como a Rosângela. Quando eu não sei o que fazer, eu conheço pessoas que sabem. Então, isso é muito importante nas nossas conexões, né? Então, nós temos aí soluções para todas as possibilidades. Tem tributário, né? Então, eu não sou especialista tributário, mas se eu percebo que tem alguma oportunidade ali, eu acho que você está pagando muito imposto, tem oportunidade, me ajuda. Temos sócios ali no nosso clube também que podem ajudar a fazer auditoria. Temos auditores, temos contadores, temos tributaristas, temos vários segmentos para poder ajudar as outras pessoas, que é o que a gente fala, mira, porque você olha para uma loja, você está vendo que deu resultado, a gente vai compartilhar dentro do nosso clube e vamos juntos aí fazer com que a nossa sociedade seja uma sociedade muito melhor. Com certeza. Com maiores resultados. E busque solução, busque ajuda, que sempre tem alguém. Nós somos médicos do financeiro, né, Rô? Então, assim, médico das empresas, liga, manda um direct, a gente bate um papo sem compromisso. Isso? Gosto de café. Isso um café, mesmo. Um bolo com fubá, já tá bom. Gostoso. Só o primeiro bate-papo já pagou. É isso mesmo. E aonde as pessoas te encontram? Qual é o Instagram desse furacão que tá aqui na minha frente? Ariane Bonano. Simples assim. Olha que facinho, gente. Ariane Bonano, você pode encontrar ela nas redes sociais, mandar um oi, seguir, conversar e precisa ser agora. Sabe por quê? É hora de você planejar 2026. Então, essa história de que você fala, vai chegar depois, eu vou ver. Não. Tenha uma atitude de coragem para buscar soluções para o seu negócio, para que você tenha grandes resultados. E o planejamento, ele começa aqui e agora. Então, nos siga nas nossas redes sociais. Eu sou Rosângela Costa, esse é meu Instagram. Curte o Chama Que É Show, que eu tenho certeza que a história da Ariane vale ouro, como a sua história também vale ouro. E juntos podemos, cada vez mais, contar histórias que possam acrescentar grandes resultados para a sua vida e para a minha vida. E você, Ari, muitíssimo obrigada. Obrigada. Nesse bate-papo. Prazer estar aqui com você. Desejo muito sucesso para que você, cada vez mais, traga para a vida das outras pessoas aquilo que você acredita. Então, com a gente, é sempre assim. A gente chama que é show! Muito bom!